Muito bem, passando por aqui para deixar para você mais uma mensagem sagrada, palavra de Deus, pegue a palavra. E vamos falar hoje sobre o que Salomão falou para o rei Irão. Quem era esse rei Irão? Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Irão e Davi, eles tinham amizade e já estava comprometido entre Davi e Irão ceder as madeiras. Todas as madeiras ele ia vender para Davi, então Irão entrou em contato com Salomão, para ver se Salomão ia continuar com esse negócio, se ele ia continuar com essa aliança que já Irão tinha com Davi, essa amizade que eles tinham, que Irão tinha com Davi. Então Salomão enviou mensageiro a Irão dizendo: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que envolveram os seus inimigos. Olha só o que Salomão falou. O meu pai, ele não pôde se envolver com a obra do templo devido às guerras com que envolveram os seus inimigos, até que o Senhor os pôs debaixo dos pés. Porém a mim, aí Salomão fala para Irão, porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo e nem adversidade alguma. Olha só. Salomão fala para Irão assim: olha, o meu pai não pôde começar a construir porque ele estava envolvido com muitas guerras, com muitos inimigos, eram muitos inimigos vindo contra o meu pai, até que Deus os derrotou. Mas a mim, Deus tem dado descanso. Olha só, a mim, Deus tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Quer dizer, descanso, não tem inimigos e nenhuma adversidade. Não havia ninguém que era contra ele. Olha só. Vamos ver isso como uma fase da vida da pessoa. Não é que você vai ter que viver na guerra, sofrer, para depois seu filho ter paz. Não. Isso funciona como fase. Muitas vezes, por exemplo, qual fase você está agora? Talvez você está naquela fase boa, tudo dando certo, você está prosperando, você está tendo descanso, não está tendo inimigos de nenhum lado, nem adversidade, tudo está dando certo, tudo está indo bem, saúde, casamento, tudo dando certo. Mas o que acontece? Talvez você não está com esse descanso, talvez você está na época da guerra, é inimigo para tudo quanto é lado, é um problema atrás do outro, é uma situação mais difícil do que a outra. Quando você pensa que venceu um aqui, já levanta outro problema ali. Quando você pensa que venceu a prova aqui, já vem outra prova aqui, e você não sabe o que fazer. Mas Deus, Ele vai te dar tanto a guerra, como também o descanso. Para Davi, foi só guerra. Guerra, tentações, pessoas se levantando contra ele dentro da própria casa, filhos se levantando, problema de homicídio dentro da própria família, um filho matou o outro. Nossa, Davi foi cercado de problemas. Salomão já teve descanso por todos os lados. Não havia inimigos e nem sequer adversidades. Então eu vejo isso como fase. Fase de guerra, porque a guerra também, esse problema
que você está passando, isso não vai durar para sempre. Uma hora você vai vencer. Deus vai te dar a vitória. Também, agora, essas coisas boas, esses momentos bons também não duram para sempre. Um dia passa. Um dia tudo vai passar. Mas o que você tem que fazer? Você tem que estar com o seu coração em Deus. Tanto no momento da era Davi, guerra, né? E da era Salomão, sossego para todos os lados. Quanto mais sossego, aí você tem que ter mais o quê? Mais se apegar a Deus. Porque muitas vezes, se Salomão tivesse guerra por todos os lados, vamos parar para pensar aqui. Se Salomão tivesse guerra por todos os lados, como Deus havia cercado ele, ó, Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Você acha que esse homem ia perder guerra? Quer dizer, ia ser o maior rei, maior do que Davi. Aquele cego Bartimeu, ao invés de falar assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ia falar assim, Jesus, filho de Salomão, tenha misericórdia de mim. Você está entendendo? Quando Ezequias assumiu o reino, ele foi chamado filho de Davi, não filho de Acais, que era o pai dele, nós já falamos sobre isso aqui antes. Você lembra? Ele ia ser chamado filho de Salomão. Entendeu? Salomão ia ser respeitado até hoje. Não ia ser Davi, ia ser Salomão. As guerras fizeram falta na vida de Salomão. As únicas coisas que Salomão perdeu foi por não ter guerra. Então ele diz aqui que Deus deu sossego para ele. Então as guerras, não vou dizer para você, é maravilhoso, eu gosto que tenha guerra, não. Mas as guerras, elas nos preparam. A guerra nos faz mais fortes. Você entendeu? Então você pode ver que mesmo Davi, pecando, errando, por ser um homem de guerra, ele foi humilde para se arrepender e pedir perdão. E Deus o perdoa. Tá certo? Então, pensa sobre isso. Por que o rei Irão mandou mensageiro a Salomão? Porque Salomão, ele tinha sabedoria, ele tinha uma larga inteligência, e ele tinha grandíssimo entendimento. Tá certo? Porque nós vamos falar isso no próximo vídeo. Tá bom? Então, qual fase você está? Você está na fase da guerra? Ou está na fase do descanso? Então, passa esse vídeo para uma pessoa que está sofrendo, que está desesperado, que está aflito, que está passando talvez um momento de Davi, um momento da guerra. E passa também para aquela pessoa que está até relaxado com as coisas de Deus, porque está vivendo tudo mil maravilhas. Então a pessoa está relaxada com a parte de Deus. Tá certo? Passa para ela esse vídeo e pensa sobre isso. Leia, está em 1 Reis, capítulo 4. Você pode ler o capítulo 4 inteiro, que fala sobre os oficiais de Salomão, prosperidade do reino de Salomão, a sabedoria de Salomão. Salomão faz aliança com o Irão, entendeu? Vai vendo, você vai ver que a guerra ela é necessária, a batalha é necessária, as tempestades são necessárias, mas também é necessário também o descanso dos inimigos e também tirar as adversidades, tá bom? Deus abençoe a todos e pegue a palavra.